Estou desempregada e agora, nesse vídeo eu vou contar para vocês o que aconteceu e como foi a minha experiência trabalhando num lar de idosos aqui em Portugal. Então, sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. A paz do Senhor Jesus, eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Dani do canal Junto e Misturado e hoje eu vim aqui contar para vocês a minha experiência trabalhando num lar aqui em Portugal. Foi o meu primeiro trabalho, foi a minha primeira experiência. Eu quero compartilhar com vocês como foi, o que aconteceu, por que eu agora estou desempregada. E eu sei que esse vídeo vai ser muito bom para todos que pretendem imigrar, que já estão aqui em Portugal, que estão em procura de um trabalho. Eu vim aqui conversar com vocês, alinhar algumas situações que é necessário para a vida daquele que vai emigrar. Eu quero iniciar aqui agradecendo a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida, por tudo quanto o Senhor tem realizado. E eu sei que muito mais o Senhor tem para fazer. Então eu glorifico e exalto o nome de Deus para todo sempre, porque Ele é merecedor. Primeira coisa que eu quero falar com vocês em relação ao meu trabalho. Eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive de trabalhar nessa empresa, porque eu sei que foi dali que eu consegui a minha residência, né? O meu título de residência. Foi algo assim muito lindo que Deus fez, foi tudo muito rápido. Eu me lembro que a minha entrevista na Arma foi dia 16 de junho e eu não estava trabalhando, não tinha contrato de trabalho. Quando foi no dia 6 de junho, o Senhor preparou esse trabalho para mim. Eu iniciei o trabalho, com uma semana eu já tinha o meu contrato. No dia 16, 10 dias após eu ter iniciado o trabalho, eu já tinha contrato, já tinha tudo para levar para a Arma. Então assim, eu tenho certeza que essa porta foi Deus quem preparou para que eu pudesse passar na entrevista da Arma com o meu contrato de trabalho. Eu não tenho dúvida disso. Eu sei que foi Deus quem preparou. Deus fez um reboliço, fez algo ali para mim entrar nessa empresa. Foi tremendo. Nos meus vídeos antigos eu vou até deixar aqui o link na descrição contando como eu consegui esse trabalho. Foi algo assim de Deus. E eu comecei a trabalhar lá. É um lar de idoso, como eu já falei. É uma profissão que eu amo. Eu sou técnica de enfermagem. Lá no Brasil eu trabalhava muito com idosos na parte geriátrica e eu amo cuidar de idoso. É uma paixão minha cuidar de idoso. Então, o trabalho lá no lar, para mim, foi algo assim muito satisfatório pela parte de cuidar deles. Aí você está se perguntando, mas se era tão bom assim, o que aconteceu? Por que você está desempregada? E eu vou falar algo para vocês, eu quero assim, antes que vocês me critiquem, que vocês assistam o vídeo até o final para que vocês possam entender tudo que eu tenho a dizer a vocês. Eu escolhi sair de lá. Foi uma decisão minha. Eu orei muito, falei muito com Deus e pedi direção do Senhor, pedi confirmação, porque aquele que serve a Deus, ele não faz as coisas por si só, pela sua própria vontade. Nós que servimos ao Senhor Jesus, nós acreditamos e cremos num Deus que fala conosco e que nos mostra a direção a ser tomada. Então eu orei muito, falei muito com o Senhor e Deus confirmou isso no meu coração. Eu senti muita paz para sair de lá. E eu vou dizer a vocês por que eu saí de lá. O trabalho lá no lar não era só cuidar de idoso, né? Eu trabalhava num horário que era das 11 da manhã às 20 horas. Eu fui contratada para trabalhar nesse horário, das 11 da manhã às 20 horas. Então eu não tinha por que questionar. Só que houve uns imprevistos lá, algumas coisas aconteceram e eu acabei ficando no horário das 8 às 4h20. Esse horário para mim é excelente, por quê? Porque dá tempo de eu cuidar da minha casa, cuidar da minha família, e eu também tinha tempo para cuidar das coisas do Senhor. Muitos aqui talvez nem saibam, mas eu sou regente, eu cuido do ciclo de oração, assim, na questão musical, né? Mas eu também faço parte da liderança, então eu tô sempre ali com as meninas, nós estamos sempre fazendo um propósito de oração, eu cuido da parte da decoração da igreja, quando tem eventos, trabalhos. Então assim, a minha vida é muito envolvida com a obra do Senhor Jesus. Então esse horário para mim, das 8 às 4h20, estava ótimo, excelente. Porém, teve uma mudança de horário, a menina que trabalhava lá saiu, então foi
uma reviravolta que teve. E o que aconteceu? Vocês estão vendo aqui, gente, o meu cabelo diferente, depois eu falo o que aconteceu. Eu fui para o horário das 11 às 20 horas. E irmãos, né, meus queridos inscritos, esse horário para mim não é viável, porque é um horário que ele é um horário intermediário, ele pega um pouco da sua manhã e um pouco da sua noite. Então assim, aqui, quem está aqui em Portugal sabe que o horário aqui voa. É algo assim impressionante, eu não sei explicar. Então eu levantava de manhã cedo, me organizava para levar meu filho na escola, tudo. Quando eu via, já era 10 horas da manhã. Ali eu já tinha que começar a me organizar para ir trabalhar. Então assim, quando eu saía do serviço às 20 horas, eu saía destruída, e eu vou falar por quê. Eu saía destruída, muito cansada, eu não tinha forças para ir para a igreja, não tinha forças para cuidar da casa, para fazer janta, para fazer marmita, eu não tinha forças. Então, isso começou a me pesar e a me cansar e a me causar uma tristeza profunda, porque eu não tinha condições de cuidar da minha casa e nem da obra do Senhor. Não foi uma decisão que eu tomei, não foi por impulso, não foi por emoção, não foi por preguiça, não tenho preguiça de trabalhar, mas foi uma escolha que eu fiz. Eu escolhi sair de lá para que eu pudesse cuidar da minha casa, da minha família e da obra do Senhor. Foi uma escolha que eu fiz. Aí muitos vão criticar, você tem que trabalhar, você precisa de dinheiro, E algo que o Senhor falou muito ao meu coração: não deixe que nada te tire da presença do Senhor. Nada, trabalho nenhum, emprego nenhum, dinheiro no mundo não pode te tirar da presença do Senhor. E infelizmente não é o trabalho em si, por ser muito trabalho, realmente lá era muito trabalho. Eu vou falar o que eu fazia lá, mas era o horário, estava me impedindo de fazer as coisas do Senhor e eu estava ficando muito cansada, né? Então assim, não deixe um conselho para você que vai migrar, que vai vir para o Brasil, ou que já está, que vai vir para Portugal, ou que já está aqui em Portugal. Não deixe que nada tire a tua paz interior. Não permita que nada te tire da presença de Deus. Não permita que nada tire a sua presença na tua família. A tua casa, a tua família tem que ser prioridade. E Deus tem que ser exclusividade na tua vida. Não permita trabalho nenhum, nada vai te trazer a paz que você precisa. Você pode ganhar rios de euros, não vai trazer a paz que você precisa na tua alma. Você precisa ter um tempo para você, um tempo para sua família e principalmente, exclusivamente, um tempo para Deus. Isso aí é essencial para quem está aqui, para quem imigra. Você precisa ter esse tempo de qualidade para você, para sua família e para Deus. Então, o horário que eu estava trabalhando, esse horário me impossibilitava de fazer essas coisas. E aquilo começou a me causar uma angústia muito grande, uma tristeza muito grande. E eu comecei a falar com Deus até que o Senhor confirmou a minha saída de lá. O que eu fazia lá neste lar? Porque muitas vezes a pessoa fala, mas só cuidava de idoso e saiu, estava cansada. Não, gente, não cuidava só de idoso. No horário das 8 da manhã às 4h20, das 8 da manhã às 4h30, que era o horário, não é 4h20, gente, é 4h30, que eu trabalhava lá, a gente cuidava do idoso, mas a gente também fazia, a gente levava o lixo, as caçambas, aquelas lixeiras grandes, que a gente puxa ela, enorme, quase do meu tamanho, cheia de lixo, a gente levava isso na lixeira e a gente também fazia a parte da limpeza. A gente levantava os idosos, preparava eles, levava eles para tomar o café da manhã. Enquanto eles estavam lá tomando o café da manhã, nós voltávamos, aí a gente ia arrumar as camas, limpar os quartos, o corredor, limpar as casas de banho, que são muitas, cada quarto tem a sua casa de banho. Então assim, a gente fazia essa parte, enquanto uma estava limpando, enquanto uma varria, a outra ia limpando e depois ia servir o almoço. Enquanto uma servia o almoço, a outra ia levar o lixo, que é essas caçambas que eu te falei que a gente levava. Pesadíssimo, pesadíssimo. Imagine lixo, só fralda, essas coisas bem pesadas mesmo. Era cansativo? Lógico que é muito cansativo. Mas a gente suporta pelo horário. Esse horário ele me disponibilizava que eu ainda conseguia fazer algumas coisas na minha casa e ir para a igreja. O outro horário, que era das 11
às 20 horas, ele me tomava esse tempo. E esse período eu chegava lá 11 horas, eu ia das 11 horas até as 3 horas da tarde, eu fazia o trabalho de copeira. Então eu chegava, levava eles para almoçar, arrumava eles no refeitório. Aí a gente começava a servir o almoço deles, porque tem pessoas que não comem sozinha, a gente tem que ajudar. Então eu ajudava nessa alimentação deles e conforme ia sujando os pratos, copo, talher, tudo, eu ia lavando. Eu lavava toda a louça do almoço. E é muita louça, porque lá serve a sopa, depois o prato principal, depois a sobremesa. Então era muita louça. Então eu lavava toda essa louça. No período que eu ia lavando a louça, eu tinha que estar lavando a louça, secando, guardando e ajudando a dar alimentação também. Porque quanto mais rápido eles se alimentassem, mais rápido eu conseguiria lavar as louças para poder estar organizando. Porque quando dava 1 hora, as meninas iam embora pro almoço, né? Que aqui tem esse horário repartido. Elas iam embora pro almoço e retornavam só às 17h30. Então, nesse período da 1 às 17h30, eu ficava sozinha. Aí eu tinha que arrumar os carrinhos pro lanche, eu tinha que servir o lanche, depois lavar a louça, que era suja, né, do lanche, e organizar os carrinhos pra janta. Organizava os carrinhos para janta, colocava a sopa nos carrinhos, era 2 carrinhos, tinha que organizar tudo. Depois que fizesse isso, eu que dava a janta à noite, eu servia a janta. Então, aí eu trazia eles para o refeitório, eu servia a janta para eles, a sopa, o prato principal, a sobremesa. Depois que serviu toda a janta para eles, aí eu levava eles para os quartos e eu ia ajudar as meninas que entravam no horário das 16, eu ajudava elas a ir deitar eles na cama. Então, quando a gente vai deitar eles, a gente troca eles de roupa, põe a camisola de dormir e faz a troca de fralda. E aqueles que são acamados, a gente faz a troca de fralda e faz a mudança de decúbito. Então, assim, do horário das 11 às 20 horas, eu fazia o trabalho de 3 pessoas. Porque eu trabalhava os 3 períodos. Eu trabalhava o período da copa, né, que vai até 1 hora, sozinha. Depois eu ficava da 1 até as 5h30 sozinha, em todo esse preparativo que eu falei pra vocês. E depois, umas 6h30, por aí, 6h30, a gente terminava de dar a janta deles. Então a gente já começava a levar eles pro quarto, tudo pra deitar eles. Até as 20, eu tinha até as 20 horas para ajudar as meninas, pra gente finalizar eles, deixar eles deitados, tudo organizado para poder ir embora. Então, assim, é um horário que ele é ruim pelo fato dele pegar todo o seu dia, e também era um horário muito puxado porque eu fazia os 3 períodos de trabalho, os 3 períodos, e da 1 às 5h30 eu ficava sozinha, e era, gente, é muito serviço. Aí eu falo pra vocês e eu repito, não foi pelo serviço que eu saí, porque eu me adaptei muito bem, consegui me virar muito bem. Eu saí por conta do horário, porque o horário estava me impedindo de fazer a obra de Deus, cuidar da minha casa, cuidar da minha família. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é: não se sacrifiquem por dinheiro nenhum, gente. Trabalho nenhum merece o teu sacrifício. Não façam isso. Eu sei que quando a gente vem, a gente precisa trabalhar e não pode escolher trabalho, não. A gente tem que trabalhar, principalmente a gente que já tem um agendamento na arma, precisa do contrato de trabalho, isso é fato. Mas, gente, em nome de Jesus Cristo, não se matem, não mata a sua casa, não mata a sua família, não mata a presença de Deus na sua vida por trabalho nenhum, porque não vale a pena. Porque sabe o que acontece? Eu saí de lá, rapidinho entrou outra pessoa. E se eu ficar doente? E se acontecer alguma coisa com meus filhos, com a minha família? Gente, eles não querem saber. Não é só aqui em Portugal, em qualquer lugar, onde você estiver, no Brasil, Estados Unidos, onde você estiver, você, a sua família, a sua casa tem que ser prioridade e Deus tem que ser exclusividade na tua vida. Então, assim, eu saí de lá por conta disso. O horário era um horário que era ruim, não me permitia ter momentos de qualidade com a minha família, estava me impedindo de ir à casa do Senhor e fazer a obra.
E então foi por esse motivo que eu saí de lá. Tô desempregada? Tô, mas tô feliz, gente. Tô feliz, não porque eu não tô trabalhando, não é isso. Eu sei que Deus vai preparar uma porta para mim e que isso não vai me tirar da presença dele, porque Deus, ele não dá nada que nos tire da presença dele. Eu tenho plena ciência que Deus preparou essa porta de emprego para mim ter o meu título de residência, para mim passar na minha entrevista na arma e ter o meu título de residência. Pronto, foi um período que teve início, meio e fim, acabou. Então eu tenho que ter maturidade para entender que a minha família e que a presença do Senhor tem que ser prioridade e exclusividade na minha vida. Amém? Agora deixa eu falar um pouquinho do meu cabelo, que eu sei que vocês estão estranhando. Olha, eu fiz uma escova no meu cabelo e o meu cabelo ele sofreu uma... Como que ela falou, gente? Um alisamento por temperatura. Um alisamento por temperatura. Olha, é assim, eu tô me adaptando, até que eu tô gostando. Tá meio bagunçado, assim, que nem vocês estão vendo, tá vendo, ó? Tem umas partes que estão cacheadinhas, ó, tem umas partes que estão bem lisa. Assim, tô me adaptando, tô gostando. Não quero, minha intenção não é alisar o meu cabelo, porque eu gosto do meu cabelo cacheado. Mas eu tô aproveitando essa fase que ele tá assim, meio que dá pra usar mais solto. E é por isso que eu sei que vocês vão ficar curiosos, que sempre viu a cacheada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe a cada um. Um grande beijo e até mais.